Mais um podcast CDL+. Quem divide a bancada comigo hoje é Arthur Sá, presidente da CDL Jovem, e o nosso convidado de hoje já participou bastante nessa casa, está ao som dos bons voos, e nós estamos aqui para poder ouvir todo o depoimento dele. Marcelo Mérida Aguiar. Marcelo, muito bom ter você aqui com a gente, de volta nessa casa, que é a continuação da sua casa, né? Tenho certeza disso. Olha, eu tenho um carinho especial pela CDL, boa parte da minha formação, né, da parte de adolescente para adulto foi feito aqui, né, a minha última formação junto a pessoas, né, que têm uma influência dentro, né, do setor comercial, né, foi dentro dessa casa, e assim, eu devo muito a essa casa me ajudou na minha formação profissional, na minha formação, né, das relações, né, interpessoais, e isso eu vou guardar para o resto da minha vida. Está aqui é como estar na minha casa. A gente começa o nosso podcast CDL+, abrindo o crediário, né? Que não é nada melhor no comércio como é que abrir um crediário, né? Sem dúvida. Então a gente quer saber do Marcelo CPF, a gente não quer saber do Marcelo CNPJ ainda não. A gente vai chegar lá no CNPJ, a gente quer saber até do CPF, até como você chegou a empreender. Então eu queria, como é que você começou a sua história, como é que foi isso? Estudou em campo? Conta pra gente um pouco aí. Olha, eu tenho uma vida estudantil, né, que minha mãe fala que eu dei muito trabalho. Eu já estudei em 11 colégios diferentes na minha vida. Então, assim, e aí isso tem a coisa boa, né? A gente vai fazendo amizade, a gente vai encontrando as pessoas, vai encontrando os amigos. Estudamos junto aonde? No liceu, estudamos junto aonde? No IEPAM, estudamos junto aonde? Né? No PA, antigo PA. E isso traz para a gente um grupo de amizades bem eclético diversos, né? E traz conhecimento. Eu digo que a minha formação, né, institucional na faculdade foi através, né, do Grêmio Estudantil, CDL, e assim foi somando uma trajetória, né, que, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente aprendeu muito mais do que contribuiu, né, nas instituições. Você participou do Grêmio Estudantil? Participou da banda também da escola? Não, eu não tenho habilidade musical. Mas bati muita palma. Escondia. Mas é isso, essa é uma né, existe, né, a vocação e existe a aptidão das pessoas. A minha sempre foi do bastidor, de estar junto, então assim, já é natural meu, isso foi construído ao longo dos anos. Né? Todos esses 11 colégios, que são as instituições educacionais que você passou, todos eram em campos? Todas em campos, todas em campos. Eu tive a oportunidade de estudar no Mariano Barreto, estudei no 15 de novembro, no Santo Inês. Pô, a maioria já né? Eucarístico. É tipo degustação. Um ano em cada. Dei trabalho à dona Marisete, muito trabalho. E qual dessas que surgiu o Marcelo Mérida? Liceu de Humanidade. Eu tive a oportunidade a época do liceu, as turmas eram divididas por letra. E eu estudei com 14 Marcelo. Nossa. E aí só o primeiro Marcelo que era chamado de Marcelo, o resto era só sobrenome. E nesse período tinha um Aguiar que vinha antes de mim, então sobrou o Mérida, né? Sobrou o Mérida. Graças a Deus, o Mérida é um nome forte, é um nome de tradição espanhola. O Mérida é da minha mãe. Da sua mãe. Da minha mãe. Marcelo Mérida Aguiar. Mérida Aguiar. E assim, aí ficou Marcelo Mérida, como é um nome que foi reproduzindo, muitas pessoas já me chamam hoje só de Mérida. E eu, quando casei, eu tive a felicidade, né, de dividir com meu pai, eu preciso carregar o Mérida para os meus filhos. Porque se alguém for lá na frente chamar meu filho de Aguiar, não sabe filho de quem, e de Mérida vai saber. E graças a Deus, com uma cabeça maravilhosa, que hoje meus filhos carregam o Mérida. E aí, desde novo, seu pai tinha uma ligação com o comércio, como é que foi isso aí? Olha, meu pai, ele é oriundo da cidade de Talva, né, uma família de muitos irmãos, veio para Campos e junto com um irmão chamado Pedro, montou ali na Rua João Pessoa uma pequena loja, né, de tecido. E isso foi a fonte de renda dos dois durante, né, esse período de começo. Como todo começo é difícil, aí tem a história da participação de comerciantes antigos que ajudaram muito os dois. Depois, né, meu tio seguiu o caminho solo para Niterói e ele ficou em Campos. E na adolescência a gente sempre frequentou loja. Eu digo que eu nasci e fui meio criado. Quintal da casa? Eu fui nascido e criado debaixo do balcão. Já joguei bola debaixo do balcão junto com meu irmão. E assim, Só fazer um parênteses, que aqui a gente está numa mesa de 3 sucessões.
Eu já quebrei meu pé jogando bola dentro da loja. É isso mesmo. Com 5, 6 anos de idade, eu quebrei o pé dentro da loja jogando bola. Então, a formação é toda ela dentro da loja, Assim, né? O pai, a mãe, todo mundo. Era a continuação da casa, né? Continuação A da loja, casa. é uma extensão. Hoje já não tem mais espaço, né? A gente precisa se recriar. Hoje é um novo formato de negócio, mas a época isso era comum. É o mesmo endereço onde a loja é hoje? Não, a loja já na nossa gestão é o mesmo endereço, né? Mas na gestão do meu pai já teve em outros 2 lugares, sempre ali pelo centro da cidade. Sempre pelo centro da cidade. João Pessoa? João já? Pessoa, E mais do que cria da Sacramento. loja, eu posso também falar um pouco, a gente é cria do centro, né? Então sempre que a gente tá, minha infância, adolescência, se olhar para um lado, olhar para o outro, tava a loja meio parada assim, vou dar uma volta no centro. Aí você ia passar pelo Boulevard, então a gente conhece E o centro, centro todo. também é uma grande escola, é um Ah, o lugar centro de diversidade, é um lugar de diferença, é um lugar aonde você passa a conhecer o município, porque várias pessoas, né, frequentam. No passado, muito mais. Hoje, pela abrangência que Campos tem como comércio, você já tem outros Já vai centros esparramando comerciais. mais. E aí, no final da década de 80, eu me somei ao negócio, numa transição com meu pai. Logo, 2 anos depois, veio meu irmão. Bom, você foi o primeiro a entrar no Primeiro a negócio. entrar. Depois veio meu irmão. E de uma forma muito natural, porque somos 4 lá em casa, de uma forma natural a gente foi adentrando. Seu estudo foi até onde? Até que ponto? Eu fiz 3º grau economista. Economista. Ciências econômicas. Mas já pensava Depois mesmo então no comércio. fiz engenharia. Você vai fazer engenharia? Ainda falta terminar um pedacinho. Ficou uma raspinha. Que é uma formação maravilhosa, que te dá uma abrangência imensa. Da mesma forma que a arquitetura me ajuda muito na empresa que eu toco, né? A engenharia também te ajudou bastante, né? Muito. Talvez as teorias econômicas não ajudem tanto para um comerciante, né? Porque pela agilidade, pela velocidade que o comércio te exige. Mas a engenharia, sim. A engenharia, ela te prepara. Processo, padrão. Ela te prepara de forma. Talvez uma formação de engenharia te dê melhor para ser empresário do que a próprio curso de administração, né? Você quer dizer mais ou menos por aí. Assim. Júnior, eu diria que a engenharia te prepara para ser quase tudo na vida, certo? Então, assim, da mesma forma que tem outras formações né, que te dão essa base. E ser lojista tá aberto à mudança. Eu venho de uma época... eu estou muitos anos nisso, né? Então, assim, eu já passei por Plano Collor, Plano Bressa, Tabrita, o próprio Plano Real, né, nas suas 3, 4 versões. Isso faz com que você tenha que se recriar. Né? O lojista hoje, ele não tem programação mais de 1 ano, ele precisa de programação do mês, quando muito de 15 dias. Ele precisa mudar. O que nós vamos fazer semana que vem diferente? O que nós vamos fazer mês que vem diferente? Então, eu acho que esse caminho é um caminho Aí você entra com que idade no negócio, lá na empresa? Eu entrei com 18 para 19 anos. Eu já estava dentro do negócio, eu fazia ainda... o pré-vestibular, né, 18. Mas já trabalhando. Já trabalhando, fiz faculdade toda trabalhando, engenharia fiz depois de casado, já com filho. Né? Então, assim, lá atrás, essa inserção, ela depende, né, muito do processo sucessório, depende muito de quem está entrando e depende muito de quem está, né, à frente do negócio, abrir espaço e haver essa conciliação. Eu estudei muito sobre a questão da sucessão depois que eu já tinha passado pela sucessão. Ela depende dos 2 lados. Né? Então, e aí também meu pai também já não queria mais negócio, ele queria outras atividades, foi saindo e ficou eu e meu irmão, né, dentro desse complemento. Você buscou algumas referências de sucessão, alguns ensinamentos. Sim. Mas todas são diferentes? Ou existe uma vertente, tem uma linha assim que... Olha, a sucessão familiar não tem receita. Não tem, né? Para cada caso é um caso. Depende da conciliação. Se quem está né, à frente da empresa vai dividir com quem está entrando. Para quem está entrando, se tem a paciência e a habilidade, né, de conquistar espaço. Então, a gente tem vários vertentes, né, para a sucessão. Não existe receita. Eu acho que hoje os grandes magos que falam hoje sobre sucessão familiar deixam isso registrado. Para cada caso é um caso. Por isso que grandes empresas, grandes conglomerados, eles hoje buscam o apoio de profissionais para fazer esse processo de sucessão.
Então, Aí vamos na evolução até do negócio. Você começou a trabalhar com uma loja de tecidos. sim. A loja de tecido era realmente um produto que era um grande nicho. Até o meu pai cresceu vendendo máquina de costura porque todo mundo costurava, fazia roupa em casa. E então tinha que comprar tecido, tinha que ter a máquina de costura. Então nossos pais até cresceram dentro desse nicho aí. No meu caso, a máquina de costura parou, a gente teve que inventar outra coisa. O tecido também diminuiu a venda. Como é que você mudou essa diversificação disso aí? Olha, é o que eu digo, a gente tem que estar pensando a curto prazo nos processos de mudança. Quando meu pai começou, nós tínhamos em Campos 27 lojas de tecidos. 27 lojas catalogadas. E hoje você tem 4 ou 5 opções, sendo 2 genuinamente de Campos e 2 que são de fora. Nesse processo, muitos já se apostou que o tecido iria acabar. Sim. Então, quer dizer, você vivia épocas de insegurança, onde você migra para outros produtos, você cria novas alternativas ao seu negócio para que você sobreviva. Hoje não, hoje você tem o tecido que ele busca a exclusividade, ele tem o tecido para decoração, ele tem o tecido para o artesanato, ele tem Então, o você fez tecido uma amplitude de ação. Você tem que abrir esse leque, você tem que estar atento ao que o consumidor te O procura. primeiro era de confecção. Primeiro é genuinamente de confecção. confecção. Aí depois trocamos uma mesa e banho também, Faz parte mix de do vocês? mix de negócio, Aham. né? Cama, mesa e banho, um pouco de decoração pela questão, né? É também ligada à área de tecido e festas e por aí vai. Então você tem todo esse mix. tapeçaria também, mas coisa. Olha só, é você estar atento ao que está acontecendo e o que o mercado te pede. Eu acho que pós-pandemia a gente aprendeu, né, que a velocidade com que você precisa, né, mudar, interagir, Você responde, né? aonde está seu cliente. Muitas vezes o seu concorrente não é quem está do seu lado, seu concorrente vai estar lá do outro lado do mundo. E isso é rápido de uma forma que você não consegue mensurar. Então você também começa a criar afinidade. Hoje eu tenho clientes dentro de uma cidade de Campos, porque nós estamos falando de uma cidade totalmente diferente de 20 anos passados, nós estamos falando de uma cidade de 600 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade onde a gente teve uma massa, né, crítica vindo, né, por conta do Porto do Açu, por conta das instalações das universidades. Eu tenho cliente dentro de Campos que não sabe sequer onde minha loja física está. Situada. Então, ela é atendida por Você já evoluiu para esse caminho do mundo digital, para a sua empresa? Isso é fundamental. É lógico que com o tecido você não tem a abrangência que outros produtos têm, mas te dá a oportunidade da venda. Hoje você não manda uma amostra mais, você manda uma foto. Então ali tem o poder de decisão, ela é muito melhor, né? Então a gente caminhou por esse lado, já tem um peso no nosso faturamento, né? E assim, isso cada vez mais o mercado vai exigir, o seu cliente, o consumidor vai exigir e você precisa estar atento. Você começou a empreender através de sucessão. Quem não é pelo caminho da sucessão, como você vê hoje, o mundo de hoje, para empreender? Está mais fácil? Tem mais oportunidades? Mais informações? Como é que você vê hoje o mundo de hoje, o mundo digital, até para começar a empreender? Júnior, eu não tenho dúvidas, né? Talvez a geração anterior à nossa, dos nossos pais, empreender era uma coisa totalmente diferente do que você tem hoje. Vamos ser mais prático e objetivo nas nossas comparações. Vários empreendedores se consolidaram na pandemia. Né? Eles perderam a oportunidade do emprego fixo e se reinventaram através, exemplo, do ramo de alimentação, através do ramo da própria confecção, do ramo do artesanato, da criatividade. Esse está tendo as maiores facilidades que eu acho que o Brasil já deixou. Né? Hoje não, mas até 2, 3 meses atrás você tinha um juro que não era, né, que dava para você capitalizar. A própria e colocar. criação do MEI também, O como MEI, forma de, um instrumento de regularizar, né? De regularizar. Você tem várias facilidades para que você já comece de forma formal, né? E orientada, porque você tem os instrumentos para isso, você tem o Sistema S aí que está atento. Então, hoje empreender, né, e é uma arte, e assim, eu acho que o brasileiro tem vantagem em relação ao restante do mundo, porque nós somos criativos, né? Nós somos dinâmicos, nós nos aperfeiçoamos mais rápido, talvez pelas dificuldades que nós fomos criados.
Então, eu entendo que o empreendedor hoje está voando, né? E é ele que vai fazer diferença nessa transformação econômica que a gente precisa passar. E você acha que... É que quando a gente fala em empreender, ainda mais aqui em Campos, a gente resume muito a comércio, né? Que o campista tem no sangue essa questão do comércio, tanto que historicamente é um dos maiores empregadores do município já. O que você acha que falta, por exemplo, a gente ter mais empreendedores fora do comércio? Por exemplo, na área de serviço, na área industrial, a gente vê que Campos tem particularidades que seriam incríveis até para a questão até industrial mesmo. É uma cidade totalmente plana, no meio, com suas potencialidades educacionais. Exatamente no meio de duas capitais, com portos muito próximos. O que você acha que falta? É questão de mentalidade mesmo? Ou é algum tipo de incentivo que falta para a gente ter empreendedores fora do comércio, em outras áreas também? A nossa região ela carece de uma igualdade tributária. Nós estamos muito próximos aqui do Espírito Santo. Isso dificulta demais, né, para que a gente possa ter a competitividade. O estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente caro no que diz respeito à tributação. Então, assim, a indústria em si, hoje nós temos uma vertente importante, que é a indústria secundária do Porto do Açu, está aberta, né, para o investimento, para atender. Nós temos a questão do serviço, que cada vez, né, mais isso tem sido peso forte, né, nas cidades, e Campos não vai ser diferente. E, assim, a preparação do serviço também para o complexo empresarial na cidade é fundamental. Então, eu vejo um caminho que a gente precisa discutir essa questão, né, do ambiente hostil que nós temos. Nós estamos muito próximos, né? Nós estamos a 60 quilômetros do Espírito Santo. E até falando Santo. de serviço, a gente estava conversando sobre isso essa semana. Serviço é muito mais fácil de você mudar. Comércio, cara, às vezes a gente sente uma certa dificuldade, né, no nosso ramo, de uma mudança mais brusca, porque a gente tem toda uma estrutura. Serviço, às vezes a estrutura é mínima e você consegue, e você não vê tanta gente empreendendo nessa área, né, de serviço. Vamos lá. Essa questão de mudança é um paradigma, né? É um paradigma. Porque eu penso o seguinte: aprender a mudar é tão importante nesse momento. Sim. Porque a gente fala assim, o comércio mudar, ele pode mudar fisicamente, mas ele pode mudar também conceitualmente. Sim. A gente precisa estar aberto a isso. Qual é a vertente que nós temos hoje, né, que vai nos dar um melhor espaço de mercado? Que o consumidor que vai à rua espera? Eu acredito que o consumidor, quando vai comprar essa caixa que está aqui, que é uma televisão, ele vai comprar imagem, ele vai comprar som, ele vai comprar a satisfação de chegar em casa e ter comprar experiência, som. Então, ele não está comprando uma caixa. Quando ele vai comprar uma camisa, ele não está comprando um pedaço de pano. Ele está comprando a satisfação de se apresentar e se sentir bem. Então, é essas mudanças que nós precisamos nos incorporar. Eu venho, né, eu falei mais cedo aqui, a gente falava em programar o que a gente vai pensar para o ano que vem. Hoje nós já estamos pensando o que nós vamos fazer para o mês que vem. Talvez daqui a um dia a gente vai pensar o que nós vamos fazer amanhã. Qual a mudança que nós vamos promover para amanhã? E até a velocidade das coisas, né? Como você falou, a gente pensava no longo prazo porque a gente só tinha aquele retorno também a longo prazo. Hoje, com isso aqui, você manda mensagem para qualquer lugar do mundo e já está mudando amanhã realmente. Mas nós estamos muito na atualidade, você tem que voltar atrás um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar atrás. A gente não pode esquecer a história. Porque esse assunto de atualidade tem um monte de perguntas aqui. Chegou um monte de perguntas já para Marcelo que a gente gosta, mas antes tem que voltar lá atrás. Essa sua incursão pela CDL, você participou da CDL com que idade mais ou menos você lembra? Quando você começou aqui? Como foi sua participação por aqui? O que ficou dessa caminhada por aqui? A caminhada continua até hoje na federação, né? Vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer a CDL, à época eu tinha 21 anos. Né? Meu pai não era associado da CDL, com características totalmente diferentes do filho, e isso que é importante, essas mudanças. E eu sempre acreditei no associativismo. Eu sempre acreditei que eu, junto de você, somos eternamente mais fortes que separados. Buscaram você, trouxeram você para cá? Sim. Foi Paz, eu não me lembro. Zé Francisco. De Assis. Né? O pai dele é o primeiro ou segundo presidente dessa casa. Zé Roberto. Um
cara maravilhoso. Roberto de Assis. Roberto de Assis. Me trouxe para cá e eu cheguei numa época muito bacana, uma época onde vários jovens estavam, né, chegando para a CDL, a gente interagiu, a gente teve a oportunidade, né, e a sabedoria dos diretores à época de nos acolher, de nos dar espaço, e eu me encantei pelo movimento. Aí fomos buscar convenções estaduais, convenção nacional, entender o que o Brasil estava fazendo. Você entrou pela CDL Jovem? Entrei pela CDL Jovem. E da CDL Jovem eu cheguei a ser presidente da CDL Jovem, depois tive a oportunidade, Fabiano, nosso ex-presidente, Fabiano, me convidou para que eu fosse diretor, e eu tive a oportunidade de passar por várias diretorias aqui nessa casa. Eu fui diretor de SPC, eu fui diretor secretário, eu fui diretor comercial. Eu tive uma escola, fui vice-presidente, depois, pela bondade dos meus pares, cheguei a ser presidente, fiz 2 mandatos seguidos. Esses 2 mandatos seguidos me projetaram, né, e me criou um vínculo com a minha cidade de Italva. Eu tive a oportunidade de me afastar e participar politicamente lá. Você acredita que foi pela CDL que você criou esse vínculo? Não tem dúvida, eu não tenho dúvida. Quem me trouxe a projeção, a época, para que a visibilidade, a projeção, a participação. Naquela época a gente trabalhava muito a criação de novas CDLs, eu tive a oportunidade. E qual era o link de vocês com Italva? Só o Não, seu pai que era de meu lá? Meu pai de Italva, meu pai tem propriedade de Italva, a gente sempre viveu muito, eu vivi muito da minha infância em Italva, então eu sempre tive um vínculo muito forte. À época eu tinha loja lá em Italva, porque o comércio também é isso, é expansão, retração. Loja de tecido. Isso aí, tudo tecido. Sempre no mesmo ramo. Sempre no mesmo ramo, né, no caso. Mas meu pai ainda tem negócio em Italva, e a gente vai muito em Italva, tem uma ligação. E aí eu fui alçado pelo movimento logista, né, a questão política. E depois eu não quis dar continuidade. Esfriou. Não vou dizer que esfriou, mas é um momento de você repensar. A vida também te coloca diante desses desafios. Aí voltei a ser diretor da CDL, voltei a ter mais 2 mandatos, né, naquele processo. Então, 4 gestões praticamente, então? Na realidade, eu tenho 6 gestões aqui na casa, né, e depois eu voltei em um ano muito especial para mim, muito especial. Aí eu fui alçado pelos diretores, eu fui o presidente dessa casa no ano que ela fez 50 anos. Para mim foi um grande presente que eu recebi, né? Tinha várias pessoas à época muito mais, né, capacitada, né, e preparada, mas coube a mim, né? Nós fizemos, e com muito orgulho, um ano, né, foi um ano muito especial que a gente comemorou os 50 anos, com muita participação do associado, com participação em cursos. Nós fizemos um grande movimento que não foi feito por mim. Foi um movimento onde foi feito por uma diretoria que pensou aquilo, e eu tive a honra e a satisfação de estar à frente dessa casa, né? E depois, né, dentro do movimento estadual, presidente da federação, né? Estou no meu último mandato, no meu último ano, né? Graças a Deus, terminando, e quis Deus que eu tivesse também nessa festa de 50 anos da federação que está fazendo esse ano. Então, para mim, o movimento logista é importantíssimo para mim, é fundamental na minha vida, eu devo muito a ele. E como você vê hoje, Marcelo, essa questão que a gente vem sempre discutindo, né? A gente até conversou sobre isso, sobre o associativismo que a gente não vê muito mais hoje entre os jovens e até entre as CDLs mesmo, né? A gente fica trocando figurinha, vê essa dificuldade que a gente tá, apesar de estar numa geração muito mais colaborativa, mas na hora do associativismo em si, a gente vê certos afastamentos e falta chegar para perto mesmo. Isso é uma visão da federação, a federação já está observando isso também. Como é que isso? Isso é cíclico, né? Tem época que a gente consegue melhores resultados. Sempre foi uma preocupação da federação, porque é a continuidade do movimento. Se a gente não oxigenar o movimento, se a gente não oxigenar as CDLs, a gente vai ter dificuldade de sucessão. Eu percebo que hoje, pelos momentos difíceis que nós estamos passando, nós estamos mais juntos, nós estamos muito mais próximos. Eu digo, não estou falando como instituição, não estou falando como empresário. Sim.
certo? Tá todo mundo doendo junto. Hoje a gente precisa estar mais junto, né, para combater, né, e para buscar soluções. Eu acredito muito que as soluções advindas das gestões públicas, elas vêm de um movimento forte das entidades, e para isso a gente precisa estar forte, precisa estar junto. Então, eu entendo que agora, né, a gente está tendo mais essa pujança de aproximação do empreendedor que está chegando. Não sou jovem, né, de idade, não. É o jovem do negócio que está vindo, que é muito importante. Novos negócios. Novos negócios. E acho que a gente vai viver um momento muito especial, né, daqui para frente. Estou vendo a pujança da CDL Jovem em Campos, estou vendo a pujança da CDL no estado do Rio de Janeiro, com movimentos importantes, DLI, que é um movimento importantíssimo, que é o Dia Livre de Impostos. Ou seja, eu acho que isso está ganhando força, está ganhando consistência, e assim, institucionalmente, eu tenho incentivado muito para que isso, né, enquanto federação, possa crescer e dar os frutos. Eu trouxe aqui uma pergunta do Aloysio Balbi. Qual a expectativa para a região como um todo? Somadas à expectativa do Porto do Açu, que você acabou de vir de lá hoje, da reunião, e com a revitalização da Bacia de Campos. Qual a expectativa que você visualiza? Eu acho que a nossa região ela é muito maior do que isso. Eu acho que a gente vem se preparando e entregando, né, pensadores, formação. Eu acho que a grande guinada que a nossa região teve, ela vem da questão das instalações das grandes academias aqui. Nós temos hoje 3 universidades federais instaladas em Campos. Nós temos uma referência mundial, né, uma universidade estadual. Nós temos várias, as maiores, né, universidades privadas estabelecidas aqui. Nós temos todo o sistema profissionalizante se estabilizado na nossa cidade. Nós temos os cursos técnicos mais diversos, e isso trouxe uma mudança de comportamento, e isso é o grande legado. Advento do Porto do Açu é inegável, acho que a gente tem crescimento ali. Mas não é redenção, não é só aquilo ali, não é um conjunto, mas né? ali tem 50 anos pela frente, no mínimo, de investimento. No mínimo, 50 anos de investimento. Eu acho também que é um bom caminho, mas eu fico meio chateado quando a pessoa fala a redenção é o não, Porto do Açu, não é só aquilo. Não, por isso que eu fui resgatar a questão. Olha, a massa salarial hoje colocada pelo instrumento acadêmico em Campos é suficiente para manter uma cidade de 100, 150 mil habitantes. Massa salarial. Olha só, nós estamos falando de 30%, não, 30 não, mas 20 e poucos % poderia se creditar a academia instalada aqui no nosso município, o polo educacional que está instalado aqui. Aí nós temos o Porto do Açu, nós temos a vertente do petróleo, que também é ciclo, mergulhou, mas agora voltou, né? A gente tem que ter uma estratégia e um plano bem consistente para que esse recurso ele seja multiplicado ao longo dos anos. Nós temos a questão da agricultura, do agronegócio, que cada vez mais a gente tem que incentivar na nossa cidade. E aí nós temos outros pontos, Júnior, que não são pontos de locomotiva, mas que são vagão que vão enchendo. Nós temos um comércio hoje que a gente pode classificar ele como o centro da referência da região norte, noroeste fluminense e o sul do Espírito Santo. Então, há um processo migratório muito grande para isso. Nós temos o lazer, nós temos o turismo, né, que com as suas potencialidades, eu tive a oportunidade de conhecer melhor, né, as potencialidades num processo passando, né, por um cargo público, que eu digo, olha, a potencialidade do nosso turismo, ele passa pelas belezas naturais, água, serra, né, água doce e do mar. Nós temos o turismo religioso, nós temos o turismo arquitetônico, nós temos o turismo do esporte, ecológico, ou seja, né, então ele é rico, muito grande, com potencialidades que poucas cidades têm. Então, eu acho que esse conjunto, esse grande conjunto, e aí, eu concordo. Que, então, o turismo deveria ser interpretado como uma secretaria separada? Olha, eu não tenho dúvida que
o prefeito ele já deu uma mudança, já fez uma mudança, né, estratégica. O turismo sempre foi tratado no município, Não, independente salvo da gestão engano, de Vladimir. como Na diretoria. sua visão de gestor. Eu acho que tem que ser uma fundação. Para O que ela turismo dele que ser uma fundação. tem que ser uma fundação. E isso vai acontecer, pode não acontecer a curto prazo, né? Porque saiu Até de para arrecadar recursos, né? Uma fundação para o turismo. ela te dá condições de você ter rapidez. O turismo, ele não pode ficar preso Na burocracia do poder público. E olha só, o poder público precisa ser burocrático em determinado Sim, momento sim, para sim. preservar o dinheiro público. Mas ele precisa ter agilidade. Ele precisa, olha, o turismo também não pode ser jogado único e exclusivamente na conta do poder público. Sim. O privado é muito mais rápido. As potencialidades, elas têm que se somar, elas têm que andar É que juntas. você visualiza ele com fundação, ele é mais amplo para parcerias, para várias ações, né? Júnior, eu sou da iniciativa privada. Sim. E eu tenho um viés público que eu não olho o poder público de forma amadora. Eu acho que ele tem que se profissionalizar. Eu acho que tem setores que não são plausíveis de indicação política. Tem que ser técnico. Sim. E, assim, para você ter agilidade, a gente precisa ter instrumentos importantes como esse, que eu acho que em breve nós vamos ter. É bacana ouvir isso de Marcelo, né? Sobre a questão que você falou do porto, porque durante anos, né, o nosso município teve o petróleo e o royalties como o salvador da pátria e acabou se esquecendo de olhar para essas outras coisas. Então a gente sentou em cima do royalties, não, vamos ganhar royalties pro resto da vida e tá tudo bem. E o tempo mostrou que isso foi errado. Então é bom ouvir essas outras vertentes que a cidade tem potencial. Sim. Né, e que acaba a gente até como cidadão mesmo não olhando e não apreciando isso. Quando você fala até do agronegócio, o Balbi até desperta aqui, lembrando, eu tenho essa colocação de Balbi, que se você pegou mais esse gosto pelo agronegócio no período da sua gestão como vice-prefeito lá de Italva. Olha, Se o maior conhecimento foi nesse período. a gente traz. É óbvio que nós estamos falando, eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito no ano 2000. Né? E os cases de sucesso, eu não acredito em cases de sucesso com mais de 10 anos. O mundo se transformou de uma forma muito rápida. Né? Muito rápido. Então, assim, mas entender que o agronegócio é um negócio compatível, né, e de importância para a nossa região, eu trago de lá. Eu vou só te dar um exemplo. Italva, ela é muito pequena, né? É uma cidade territorialmente muito pequena. Mas Italva hoje produz 2 produtos que são consumidos, né, pela classe AA, que é o arroz branco e o arroz vermelho, que não tem em região nenhuma, só tem lá. Se especializou. E Campos também tem que entrar por essas vertentes das nossas potencialidades de produção. Né? Não vamos pensar em mega estrutura de agronegócio, nós temos que pensar no pequeno. Eu hoje me sinto muito tranquilo e confortável de ver o Almir, um técnico da universidade, à frente, né, da Secretaria de Agricultura, porque eu tenho certeza que ele tem capacidade de falar sobre o assunto tem melhor. Tem um conhecimento muito bom, né? Muito bom. Então, já esteve aqui com a gente. Teve com a gente aqui. E Campos tem essa questão mesmo cultural, né? A gente volta a falar sobre essa questão cultural, meio que da monocultura, né? Foi a terra da cana-de-açúcar, aí a cana-de-açúcar e a usina acabou. Aí a terra do petróleo, aí o petróleo já parou de pagar aquele negócio. Então a gente tem que saber identificar outros setores. Só para a gente pontuar, o agronegócio hoje é um grande fomentador do turismo, certo? Você tem hoje dentro da estrutura do agronegócio, né, que é agro, então você tem a questão dos queijos artesanais, você tem do alambique, você tem da produção, né, de linguiça, de salame, dos embutidos. Isso é ponto de referência, do mel, e por aí vai. A gente não precisa ir longe para pegar referência, né? A gente tem aqui o Espírito Santo, a Rota do Café, então várias referências do agronegócio. No Sul tem várias experiências, como turismo, da champanhe, do chocolate, né? Aí a pergunta agora do Edmundo Siqueira, jornalista do Grupo Folha. Marcelo, conhecedor de cultura como pouco. Conhece muito bem. Edmundo é um grande amigo. Aí ele botou aqui, Marcelo, apesar de termos instrumentos como o Fundecam para o desenvolvimento econômico e comercial, Campos atua em financiamentos tradicionais,
financiar inovação em fundos de venture capital, Sim. não seria um caminho interessante? Eu digo assim, o poder público ele tem que entender qual é o foco dele. E isso vem muito da gestão. Sim. Então, é você programar e executar. Eu não consigo enxergar mais, né, o setor público como a motriz, como um Fundecam investir valores macro. Eu entendo que, assim, nesse momento, pela academia que Campos tem instalado, né, realmente é necessário um percentual do Fundecam nas inovações. Aí eu não ficaria só na inovação tecnológica, não. Inovação de uma forma geral. Hoje, o instrumento Fundecam é um instrumento que ele botou todo o seu foco para a questão da recuperação do empreendedor. E isso foi muito importante pós-pandemia. Isso é ciclo, isso vai passar e depois pode ter oportunidade. Concordo plenamente que a inovação tecnológica, né, a inovação de uma forma geral, perdão, Sim. ela vai ser um dos grandes propulsores da região e precisa ter instrumentos. E pode ser um Fundecam, pode ser um instrumento, né, N instrumentos, né, seja instrumento público municipal, seja instrumento público estadual, federal, seja privado. Você hoje tem a oportunidade do mundo enxergar seu negócio e aportar dinheiro. Então, vamos lá. O investimento hoje do Fundecam é em torno de quanto para cada... Vocês vão disponibilizavam na secretaria? Olha, nós tivemos o primeiro ano pelo fluxo de receita que nós tínhamos, porque também tem que ser feito com muita responsabilidade. Nós fizemos primeiro um empréstimo de 6 mil para o MEI e 3 mil. Naquele momento que estava todo mundo fechado mesmo, não tinha negócio. Virou o primeiro ano, capitalizou, sem nenhum tipo de aporte do poder público, só recuperando fundos, e aí passou para 10 mil. Hoje está em 10 mil, né, para o MEI e 5 mil para o CPF. E isso tem dado uma oxigenada muito grande no pequeno negócio. Dá um corte no macro, você aposta no micro, mas no micro bem assim... Esse micro ele precisa crescer. Eu sei, mas ele precisa para um investimento hoje, né, de um negócio de 10 mil, parece que é muito, mas... Não é muito. É o socorro nesse momento pós-pandemia. Mas você como empresário, agora vamos dizer... Como empresário. Lado político, vamos lá do empresário. Não era melhor dar uma tacada em 4 com investimento mais alto do que em 40 desses micros? Não. Naquele primeiro momento a gente fez esse estudo e entendeu que a necessidade do mercado ele era pulverizado. Ele precisava dar esse oxigênio aos pequenos. É um help, não é o help do governo, um help mesmo, daquele para poder um freio de arrumação. A inovação tecnológica, ela realmente, estou falando tecnológica porque é o que tinha lá, ele precisa de um valor agregado maior. Certo? A gente tem que falar em 100 mil e o fluxo de caixa não permitia naquele momento. É óbvio que nós vamos chegar nesse momento. Vai vir esse momento. Esse momento é importante, né? Até mesmo para... Daqui a pouco, esse help que foi bacana, você nominou aqui, ele não vai ser necessário mais. Então, você já vai ter, né, a economia se retroalimentando. Eu acredito no processo econômico. Quando você coloca dinheiro na base, esse dinheiro sobe. Quando você coloca ele, né, no microempresário, no pequeno empresário, esse dinheiro chega no grande empresário. Dificilmente, quando você coloca um grande investimento em uma fábrica, ela não desce. Primeiro que o cara vai imobilizar para criar novos maquinários. Então, assim, ou se chega muito fragmentado. Então, assim, eu percebo que o Brasil, ele hoje precisa, né, de um investimento em massa no micro e pequeno empresário. Nós tivemos aí o Pronamp, foi muito importante, mas nós temos vários empresários que precisavam ter um Pronamp hoje para cobrir as suas pendências. Sim. Porque nós temos vários empresários que hoje ele tem uma restrição cadastral aqui, outra ali, outra colar, que ele, com esse recurso, ele poderia matar tudo e partir para uma nova vida. Né? Para recomeçar. Então, eu acho que até o próprio Pronamp hoje, que foi prorrogado, ele poderia ter uma nova cara, uma cara de socorro
essa questão. Mas é importante estar no radar dos gestores públicos hoje essa questão de você ter um aporte, né, para a inovação. Mas vamos pensar em valores mais altos, né? Sim. Vamos pensar A gente precisa ter... Eu sou muito cético e contrário quando você fala em novo aporte público num instrumento um instrumento como esse do Fundecam. Sim. Eu acho que ele tem que se retroalimentar, ele tem que ser saudável, ele tem que ser... assim, as demandas hoje do cidadão e do cidadão, ela é muito mais urgente do que essa questão. A outra pergunta do Edmundo Siqueira é: Mérida, não soubemos aproveitar como deveríamos a abundância de recursos de royalties e participação especial em campos. Assim como o ciclo do açúcar, que possibilitou muito crescimento econômico, mas também mal aproveitado. Você acredita que faltou participação mais efetiva do setor produtivo nos rumos políticos do município? Acredito plenamente. Eu acho que o setor produtivo, durante muito tempo, né, ele cuidou dos seus problemas intra, né, e não contribuiu, né, para uma discussão macro. E aí faço a minha culpa, porque eu também estava... Você estava no setor produtivo. Eu estava no setor produtivo, eu estava nas comando. instituições. Eu acho que quando você se encolhe, alguém culpa aquele espaço. Né, João? Eu acho que quando você não se coloca para contribuir, alguém se coloca e pode não estar falando por uma realidade que é necessária. Eu digo assim, os royalties do petróleo, eles, em determinado momento, eles tiveram ações importantes, que eu não vou questionar os métodos, né? Mas eu diria o seguinte: quando nós usamos os recursos dos royalties para financiar educação, muito bom, mas precisava ter uma contrapartida. Nós tivemos vários formandos, né, que alcançaram o 3º grau em campus, fruto de recursos dos royalties, mas nós não demos oportunidade de emprego, a cidade não deu, então são coisas paralelas. Talvez esse tenha sido um legado que ele não se consolidou porque não acompanhou. Então você teve financiamento de bolsas e você não teve oportunidade. Então, eu bato palma e outro eu sou crítico. Mas é um crítico do que já passou. É mais fácil você ser crítico, né? No momento é necessário. Por isso que eu acho que a sociedade, né, de uma forma geral, ela precisa ser mais participativa. Ela precisa ter mais representatividade. Ela precisa estar nas discussões macro dos problemas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Sim, concordo com você. Acho que o setor produtivo tem que estar presente em tudo, participando de tudo. Não é só discutir a lojinha, a abertura de comércio, né? Isso é um negócio bem mais amplo do que isso aí. Mas você participou aqui da CDL, na direção, né? Várias gestões aqui, e depois fez essa incursão também, ajudando o executivo como secretariado. O que de visão mudou quando você saiu daqui e falou assim: realmente quem está lá dentro é diferente, participar do executivo não é tão fácil, ou é mais fácil que se pensa? O que você viu de diferente, assim, e você enxergava cá fora de um jeito e mudou? Eu já tive a experiência de ser governo quando eu fui vice-prefeito. Sim. Eu já tive a experiência de ser governo quando eu fui subsecretário de Haroldo Bacelar, né, quando ele foi diretor de Indústria e Comércio. Então, tem uma experiência boa, já dá para... Quando você se propõe, né, a um exercício dessa natureza, você tem que entender que você é um instrumento. E eu me coloquei e sempre pensei que um instrumento de mudança e um instrumento de diálogo. Isso é importante, né? Você não perder esse link. O poder público ele tem as suas limitações. Eu gostaria que o poder público fosse muito mais ágil do que ele é. Mas entendo que ele não pode ser para preservar os recursos públicos. Né? Se fosse tão ágil como, né, a iniciativa privada, celeridade, talvez a gente não tivesse o controle. Esse é um dos gargalos. Mas eu percebo que, com toda dificuldade, o setor privado tem... A gestão privada é diferente. É diferente. Ela é muito mais rápida, mais séria, ela é muito mais... Você tem como, né, corrigir rumos durante... O setor público é passivo de acontecer, mas ele é mais difícil. Mas continuo acreditando, Júnior, que os espaços que existem têm que ser ocupados. Se não for ocupado, eles podem, muitas vezes, frustrar
né, o interesse pelo menos da discussão. Eles vão ser ocupados por alguém. Você tem que ter o espaço sequer para ser ouvido. Você pode ser voto vencido. Você pode ser contrariado, né, no que você pensa, mas você pelo menos discutiu. Você mesmo pontuou. Pergunta aqui da nossa ex-presidente Maria Luísa. Sim. Marcelo, você como ex-presidente, ex-presidente, eu que falei, como ex-secretário municipal de desenvolvimento do município de Campos, que legado desenvolvimentista deixa para o seu atual secretário? Olha, eu acho que a gente deixou uma máquina muito mais rápida. A gente procurou desburocratizar e estender tapete vermelho para os investimentos. A cidade precisa ainda passar por alguns processos de desburocratização, mas não são rápidos, porque são estruturantes. Né? O plano diretor do município, na minha concepção, ele precisa ser revisto e estudado no que diz respeito à questão das indústrias e do comércio, dos eixos de indústria e comércio, e acho que tem que ter uma participação efetiva das instituições. Você tem a relação, né, da sociedade com o comércio e indústria, né, que a gente precisa respeitar os eixos, né, e acho que isso é natural. Você tem redutos que são estritamente residenciais, mas a gente não pode, em momento nenhum, como nós estamos vivendo agora, de cada 10 viabilidades, 7 são negadas. Por quê? Porque houve engessaram demais a nossa cidade. Isso é um ponto que precisa ser discutido, que não vai se discutir com a rapidez que precisa, até mesmo por causa do plano diretor. Né? Então, são coisas que requerem mais estudo para que o remendo não fique pior do que o soneto. Esse é um ponto. Eu acho que a gente procurou a interação, né, com os setores para entender quais são as demandas, e as demandas são muitas. Acho que a gente está criando um ambiente de negócio, né, e a Secretaria deu continuidade através da viabilidade e com a ajuda do governo do Estado, né, para que a gente possa ter um novo distrito industrial no município de Campos, em um eixo que é importantíssimo. Acredito piamente, né, que o eixo de desenvolvimento ele passa, né, pela conclusão. Fala para o pessoal onde é que vai ser o novo eixo, se quiser. Na realidade, o novo distrito ele está pontuado para ser instalado ali em Travessão, né? Ele faz divisa com a BR-101 e faz divisa com uma estrada que vai sair lá em Sapucaia. A gente acredita tanto naquele espaço, 280 mil metros quadrados. O governo do Estado já deve estar anunciando por esses dias agora, né, e acho que foi muito feliz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado nessa implantação em alguns municípios. Esse eixo de desenvolvimento ele passa pela Ponte da Integração, Sim, que é o término daquela antiga ponte, que ela vai ligar ao Distrito Industrial da Codim, ao aeroporto, BR-101, né, nós temos um espaço... Codim não morre agora com essa... Não, de maneira alguma. O problema é que a Codim hoje ela não tem mais espaço para ser comercializado pela Codim. Com dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso. Então, acho que vai ser revitalizado ali esse novo eixo, ligar a BR-101 a 356, né, lá saindo dali, chegando lá na usina de Sapucaia, aí você cria um ambiente que a gente pode dizer, eixo de desenvolvimento. Acho que a Ponte da Integração, que vai ligar São João da Barra, e aí a gente faz aqui, a Campos, ela não sai mais dentro do município de São Francisco, ela vai ligar a Gargaú pela margem, né, mas ela tem que chegar ao Distrito Industrial da Codim lá, e aí você cria um ambiente de negócio, não só para atender ao Porto do Açu, mas para toda essa dinâmica que é Vitória, envolvendo toda uma região, né, uma região extremamente populosa, porque você tem o eixo norte aqui do quilômetro, né, até Travessão. Hoje, praticamente, você tem, né, vários bairros, né, submunicípios, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes legados, entre tantos outros que a gente pode pontuar e que está em andamento dentro da Secretaria. Voltando ao empresariado aqui, você acha que o empresariado aqui, que você conheceu, os associados ou que estão no comércio de Campos, eles estão enxergando essa mudança, essa evolução, esse mundo digital? Como é que você vê esse acompanhamento? Ou alguns foram por esse caminho?
Como que você está enxergando como é que tá esse caminho do empresário? Ô, Júnior, o lojista, de uma forma geral, né, ele se reinventa. Uhum. Né? Quando ele não se reinventa, ele é cíclico. Ele sai um, entra outro. O que aconteceu? O que sai, fecha a porta. Fecha a porta. E aí entra outro. Então- Isso é natural. Ele pode ser porque ele não tem sucessor, ele fechou porque não é o negócio dele. Então, mais ou menos, se ele não se reinventa, ele está fadado, tá fadado. a sair do mercado. O que a gente tem aí, é que houve uma mudança de comportamento, né, é que as grandes redes, elas elegeram cidades para investir no Brasil. São 300 e poucas cidades que estão sendo o raio de ação de de todos ação desses os conglomerados, magazines. do Magazine e tal. E eles mudaram de comportamento, porque antigamente não, falando assim, 10 anos passados, o Grande Magazine, ele excluía o comércio de rua e ia para o shopping. Mudou. Eles não buscam mais o shopping. Não busca mais o shopping, ele busca a rua hoje. Só no último ano, nós tivemos 2 investimentos importantes dentro do centro da cidade, de uma única rede, né? Uma diferença distante de 300 metros. 300 uma da outra, E com a possibilidade de uma terceira, né? de uma terceira. Nós tivemos, na ocupação de um espaço extremamente grande, né? Na rua 13 de Maio, uma grande magazine abriu lá. Então, e nós temos a procura de várias empresas de fora buscando espaço dentro do centro da cidade. O que isso significa? Uma reorganização do comércio local. Né? Em média, há um estudo no estado do Rio de Janeiro que 50% hoje do comércio ele é de comerciantes locais e 50% de comerciantes de fora. Em média, é isso. Menor a cidade, maior o número de comerciantes locais. O porte de Campos hoje é isso, é 50-50 e a gente, né, às vezes, assusta um pouco. Então, esse processo migratório faz com que reative alguns pontos, né, da cidade, porque é natural que, ao longo dos anos, alguns trechos vão sendo necrosados, vai diminuindo o volume de pessoas naquele trecho. Então, a gente está vendo com bons olhos, porque aonde entra uma grande rede dessa, várias empresas locais se estabelecem em volta, como forma de revitalização espaço. E como a sua antiga secretaria, o Poder Público, tem observado, como você falou, você tem isso tudo mapeado, né? Então, você está mapeado pelo Poder Público, mas existem outras situações que têm que ser oferecidas até para essas empresas se manterem. Sim. Seja transporte público, estacionamento, aquele discurso que a gente já sabe. Então, como que você vê que o Poder Público pode auxiliar, né, a fomentar e aumentar esse fluxo de pessoas para essas empresas se estabelecerem e esses locais também se manterem? Revitalizar. Isso aí. Hoje, a grande discussão, seja ela com a grande magazine, seja com o comércio local, seja com pequeno, com médio, com grande, é a organização dos espaços públicos, certo? A gente entende que a questão da locomoção da população, cada dia está ficando mais difícil. Do fluxo mesmo. Nós temos um problema hoje no Brasil, que é a questão do transporte público. Se você amanhecer e ligar o jornal, seja o local onde for, tá uma coisa impressionante. Precisa ser estudado e criar uma solução urgente, porque a população ela não está conseguindo, né, se locomover. Nós temos a questão dos espaços públicos sendo organizado para que haja vagas de automóveis, que é o estacionamento rotativo. Sim. Campos já está bem avançado, já era para estar implantado, não está ainda mais. Tanto a CDL como a SIC, todo mundo já assinou aprovando esse estacionamento rotativo. Porque é necessário que haja oxigenação. O cara eu vou trabalhar no centro da cidade, eu tenho que buscar uma alternativa para que aquela vaga ela atenda o meu cliente. Exatamente. E não eu ocupar aquela vaga. Nós temos que mudar. No passado, você chegava cedo, botava o carro em frente da sua loja. Isso deu prazer. Tirava à noite. Só tirava à noite. Exatamente. Então, a gente precisa mudar mudar esse comportamento. Lá hoje eu sou dessa ideia também. Isso. Eu pago o mensalista do E a gente particular para precisa, liberar a vaga pro a gente cliente. precisa ter incentivos para os estacionamentos privados.
Nós estamos falando de negócio. Sim. Então, não dá para você precificar um instrumento dentro... E hoje a gente pode identificar que é um nicho em Campos. Um grande Quem nicho. montar estacionamento na área central é um bom Um bom negócio, Bom negócio. eu acho que é um bom retorno. Mas eu diria assim, o grande desafio que eu acho que precisa ser essa interação ela aconteça de forma profissional é a questão do transporte público, certo? Isso é fundamental, né, para que você tenha um comércio pujante, que você tenha os serviços públicos pujantes, porque o centro hoje reúne os serviços públicos municipais, estaduais e federal. Sim. Se você precisar do INSS, você vai ter que ir no centro. Se você precisar de alguma coisa mais complexa do sistema bancário, você vai ter que ir no centro. Então, é estadual, federal e municipal. Então, eu entendo que essa questão... vamos dizer assim, as pessoas têm que... Nós estamos falando de um município com 4.000 quilômetros quadrados. Então, você passa pela BR-101, você roda 120 quilômetros dentro do município de Campos. Então, quem está agora lá em Farol de São Tomé, que precisa vir no centro, ele precisa de um transporte público. E quem está em Morro do Coco também, e assim sucessivamente. E mais do que o transporte público, eu acho que ele precisa ter a certeza que se ele tiver que estar em casa de volta 1h ele vai ter o ônibus para estar em casa 1h. Né? Isso é a padronização é o do transporte de público. Responsabilidade. Mas Coisa que a gente não tem muito Vamos ver que o transporte tivesse resolvido, mas que precisa melhorar. Mas o centro ele insiste em ter um público transitando muito forte, né? Então, quando esses magazins insistem em vir principalmente para a área central, ele não está atacando a falha ou a deficiência do nosso lojista tradicional. Ele está pegando esse espaço, que às vezes o lojista tradicional tem uma lista muito grande de reclamações e pouca lista de ação, né? Eu diria o seguinte, ou a gente muda pelo amor ou pela dor. Uhum. E a gente é mais suscetível a mudar pela dor. Né? A gente se une mais quando está doendo mais. Uhum. Então, às vezes a gente não vai numa festa, mas no momento de dor você está junto. Uhum. Você está somando, né, a sua experiência com... Eu percebo que nós estamos num processo de mudança do comércio de uma forma geral, e eu não falo de Campos, porque eu tenho um mapa bem pontuado do estado do Rio de Janeiro pela federação. Nós estamos mudando rápido pela dor. Uhum. Né? Então, assim, quando o grande magazine vem, ele vem também trazendo todo o seu poder de comunicação, Sim. de atração de público. E isso de investimento de marketing. Isso traz pessoas. Quando ele traz pessoas, o comércio local tem a maior possibilidade de negócio. Tem que surfar a mesma onda. Tem que surfar a mesma onda. Então, a gente está preparado, Júnior, para que a gente possa usufruir desse movimento que é importante para o comércio. Eu não olho um grande magazine como um concorrente... Uma ameaça. De ameaça. A ameaça, ela está, às vezes, lá do outro lado do mundo, através do seus aplicativos. Então, assim, eu quero mais que, vamos falar, eu quero mais que Campos tenha 10 lojas de tecido, 20 lojas de tecido, porque a gente passa a ser uma referência e vem, né? Então, e você possa competir. É aquela velha máxima, né? Quanto mais abelha, mais mel. Mais mel. Eu digo assim, tem que fazer desse momento de dificuldade um momento de oportunidade. Então, eu acredito que quem pense, né, que eu fico muito feliz quando o grande magazine fala assim, eu quero ir para o centro. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu posso não estar enxergando. Peraí, vou me encostar aqui para entender. A gente não tá vendo. Vou me encostar aqui para ver o que está acontecendo. Então, esses processos são muito importantes e eu não acredito que isso possa efetivamente destruir o comércio local. Muito pelo contrário. Ele vai enriquecer o comércio local. Porque muitas vezes eu não tenho a capacidade de tirar um cliente, vamos lá, da minha cidade de Italva, que eu adoro Italva, para vir comprar em Campos, certo? Mas uma grande rede pode trazer ele aqui e ele passar na minha loja e comprar. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente pode ter. E faz com que os órgãos também olhem melhor para a sua própria cidade, para o seu próprio centro, né? Olha, eu vi muitas reformas estruturantes, que eu falo assim, arquitetônica, de decoração, mudar no último ano, fruto das grandes redes que vieram para o centro da cidade.
cara reformou uma loja, o cara pintou a sua loja, o cara deu um boot na sua frente, ele Aí o do lado meteu o fala, letreiro, melhorar opa, meu, eu tenho que melhorar o meu tamanho. Isso vai mudando. É. Eu sou fã incondicional da Rua Barão de Amazonas. Quer aprender o que é negócio? Vai na rua. Eu sou da Rua João Pessoa. Vai na Rua Barão de Amazonas. Vai Acho que é visitar, uma referência melhor. vai visitar o trecho da Rua Formosa até a rodoviária. Como tá bonita as lojas ali. Você vai ser mais bonita? Eu passei. É isso, tá bonito. O cara. Passei, foi uma reunião hoje na Secretaria de Desenvolvimento e vi, é muito bonito. Marcelo, vamos lá. Você passou pelo CPF, contou a história, como é que você iniciou, entrou no CNPJ, virou empresário e agora está, talvez, para carimbar uma nova identidade, que seria a identidade agora numa política mais intensa. Como é que você vê a participação da classe produtiva na política, realmente? Como é que você vê essa... A nossa participação importância? é muito tímida. Uhum. A gente sempre cuidou muito, né, de dentro para fora, certo? Eu acho que está na hora da gente olhar de fora para dentro. Eu acho que está na hora da gente interferir. Durante muitos anos, hoje nós temos uma carga tributária no Brasil que ela é impagável. Ninguém aguenta mais, o cidadão não tem a capacidade de contribuir mais. E só chegou onde chegou porque não teve contraponto, porque não teve ninguém para discutir, para chegar e dizer, não dá. Não dá para a conta de luz ter o ICM que ela tem. Não dá para a conta de serviço ter o ICM que ela tem. Não dá para cada vez mais, né, a gente ver achatado, de forma clara e objetiva, um sistema que funcionou no Brasil, que é o sistema simples. O sistema simples vai acabar. Se não tiver ninguém para te dar um basta, isso vai acabar, porque você não aumenta o teto. E a disparidade também, né? O teto do estado do Rio é mais baixo que o teto nacional. Ou seja, você precisa ter uma unificação. Para ter isso, a gente precisa ter voz. Nós fomos fracos de liderança Não, nacional? Nós somos fracos de representatividade. Representatividade? Nós temos instituições fortes, mas na política a gente ainda é novo. A gente não sabe militar. Gatinhando. Então, é preciso que a gente comece a ocupar os espaços para dizer, olha, não é bem assim. Esse setor aqui, setor comercial, é o setor que mais emprega no Brasil. Não tem outro. Você pode pegar separados assim, mas... E outra coisa, ele está em todos os recantos. Se a gente não tem peso na contribuição do imposto, realmente, pode não ter, mas a gente tem outro peso. A gente tem um peso social. O primeiro emprego está relacionado ao lojista. Na sua grande maioria, 90% do primeiro emprego, ele vem de um varejo, ele vem no balcão, ele vem do... Né, seja o balcão do supermercado, seja da o que loja, for, do porque restaurante. eu trato como lojista todos os setores em que estão com as portas abertas. Ele abriu a porta, ele está entrando cliente. Cliente, tem alguém negócio. Para comprar, tem outro para vender. Acabou. Então ele pode estar onde ele for. Ele pode estar vendendo até serviço. Mas ele está ali. Então comércio. É necessário que você comece a ter essa cultura. Porque vários segmentos no Brasil já se estabeleceram dentro dos seus setores, dentro das suas representações de setores, assim como também dentro da representação política. Você tem hoje, no Congresso Nacional, as bancadas. Quer dizer, e nós ainda estamos muito carentes de representatividade. E é isso, e é cultural, é isso que a gente precisa entender e multiplicar. Eu tenho uma trajetória que eu costumo dizer que eu me realizaria, né, se eu visse um par nosso, né, na Câmara Municipal, um par nosso na Assembleia Legislativa, um par nosso na Assembleia, na Câmara Federal, e assim ir ocupando os espaços. Quem sabe na presidência, né, pai? Quem sabe? Isso pode acontecer, mas eu diria assim, se a gente conseguisse pontuar, a gente vai ter a oportunidade de ter respostas muito mais saudáveis e de discutir. A gente hoje ninguém sabe melhor nossa dor do que nós mesmos. Hoje a gente tem dentro da LERJ, enquanto federação, né, um profissional só para ver o que está tramitando. Sim, mas é um profissional. A gente precisava ter um deputado estadual lá. Então você já passou como vice-prefeito, vai agora almejando outro cargo. O que você acha patético na política? Ô, Júnior, na realidade, o conjunto, né,
de ações da política, não é brasileira, não, mundial, muitas vezes ela pode ser taxada de forma clara e objetiva como patética, porque é querer dar ao contribuinte, né, todo o ônus e nenhum bônus. Quer dizer, hoje o que a gente se queixa objetivamente? Que a gente paga demais e recebe nada. Não é nem de menos, não. É Certo? nada. Então você não tem hoje mais condições de ter essa resposta. Então, eu digo assim, eu não gosto, né, de ver o setor político hoje querendo me convencer de coisas que efetivamente eu sei que eles não conhecem, não sabem como é que é o dia a dia. Então, olha, quando não vem em conta das suas verdades, né? não vem em conta das verdades minhas, não, da verdade do coletivo. Né? Então, assim, hoje no Brasil você tem a dificuldade de empregar, você tem um salário que... O custo de empregar hoje é absurdo e a remuneração de longe não atende a necessidade do empregado, do quem está trabalhando. Pro empresariado e é aquém pro aquém não é impossível. E se você for botar dentro do conjunto, não tem como pagar mais. Por quê? É quase que cada um que você coloca, você tem que pagar mais um. É 1 para 1. 1 para 1. Isso não tem país no mundo que isso vá para frente. Estou com mais 2 perguntas aqui ainda. Uma de outro ex-presidente, Norival Lima. Qual a sua preocupação na hora de montar uma equipe, tanto empresarial como uma equipe para ação política? Olha, isso... Primeiro, eu acho que você tem que entender, né, na essência, os valores. Né? Não dá para você brincar ou ser maleável com questões que não são negociáveis, valores que não são negociáveis. Né? Então, assim, eu quando olho, o cara fala assim, fulano é honesto. Honesto é obrigação. Não é qualidade. Não é qualidade, é obrigação. E assim vai. O que eu tenho que olhar hoje para uma equipe é competência. Saber montar o jogo para saber quem é quem dentro daquele tabuleiro. E eu aprendi agora, numa palestra que eu tive, né, a oportunidade da gente estar com o Bernardinho, que a gente precisa ser feliz naquilo que a gente faz. Sim. Então, assim, eu disse, olha, precisa sorrir. Quem lidar com gente, quem gosta de gente, vai sorrir. Precisa ter isso, precisa ter acolhimento. Você quer trabalhar com gente, você gosta de gente, você tem que acolher, você tem que abraçar, você tem que sorrir. Então, assim... E você colhe ele na frente, Na frente. Então, assim, a grande equipe, ela é montada... a grande equipe, ela tem que ser montada por valores. E não por apadrinhamento. Ah, sem dúvida. Não. E a última pergunta que eu tenho aqui é da ex-presidente Maria Luísa. Qual é o mote da sua campanha? Já que agora a gente não ia falar de política, mas acaba a gente não aguenta. A política está no nosso paralelo. Né? Na realidade, a gente tem a pretensão e está como pré-candidato. Né? Isso só se decide nas convenções partidárias. E assim, eu não tenho cargo público. Então, eu só posso falar de projetos depois que eu for homologado 45 dias antes. E o meu concorrente que tem mandato, ele já está na rua há muito tempo. Então, esse é um problema. Respondendo, uma vez homologado, né, a nossa pretensão pelo partido, eu não posso fugir das minhas raízes. Né? A defesa do setor produtivo é muito mais amplo, né, do que falar do empregador, do lojista, do empresário. Não existe o empregador se não tiver o colaborador. Então, eu acho que o mote, né, da minha campanha, uma vez consolidada, ela passa, né, por essa discussão macra da empregabilidade no país, dos problemas que nós vivemos, tributários, e assim, não é uma coisa nova para mim, eu estou nisso há muitos anos, né? Então essas discussões são discussões que a gente já vem acompanhando. A questão do ambiente hostil, da disparidade de Estado no Brasil, a gente precisa ter, nós vivemos num país federativo, a linha tem que ser vertical, né? A gente precisa entender que essa linha é uma linha que não pode ter a guerra fiscal entre os estados, porque isso vai levar
já está levando, né, à falência de algumas unidades da federação. Então, a gente precisa ter regras claras. Nós precisamos discutir o Brasil sobre o cenário da segurança tributária, segurança fiscal. A gente fala da segurança, o cara pensa na violência. Não. Não, olha só, o empresário ele precisa investir e saber que ele está investindo com segurança, num ambiente seguro. Que não vai mudar a regra daqui Não a vai 3 mudar a meses. regra. Né? Eu tenho conversado muito. Uma moeda digital fazendo uma surpresa aí na vida dele também. Não é? Então, assim, eu tenho discutido alguns pontos muito bacanas e novos, porque, assim, a indústria da energia renovável, todo mundo votou geração de energia e tal. Hoje já tem uma taxação sobre essa questão. Precisa entender, a gente precisa ter um ambiente seguro para isso. Então, o mote vai ser sempre na defesa, né, do setor produtivo, para que a gente possa discutir proximidades com a realidade de cada estado, de cada cidade. Nós vemos num estado pequenininho, o estado do Rio de Janeiro é muito pequeno. Mas se você for ver a realidade de Porciúncula, é totalmente diferente da de Paraty. Sim. São coisas totalmente díspares, são coisas totalmente diferentes. Necessidades, Vocação. carências, é tudo diferente. E eu entendo que essa diferença é que faz com que você precise ter representatividade de que conheçam do que está falando. Se a gente não tiver isso, a gente vai continuar tendo, né, os representantes que muitas vezes não falam a nossa língua. Eu teria um monte de perguntas para fazer, mas tudo na área política. Nós não vamos, nosso podcast, nossa intenção não é entrar por esse caminho. E a gente que realmente Bacana a fica iniciativa. feliz. Bacana a iniciativa da fica feliz que a CDL. gente contar desde o início, que pode ver que você começou já jovem, 18 anos de idade já estava na loja do seu pai, na empresa, 20, continua 21, até hoje. 22 já estava aqui nessa casa. Já Você estava tá nessa casa. entendeu? Tive a oportunidade, assim, e eu não canso de falar onde eu estou, de dizer que eu aprendi muito aqui. Né? Eu passei, né, por caminhos, né, que beiravam o abismo, e eu sempre tive naquele grupo de homens ali, de ex-presidente. O cara vem cá, passa aí não que é perigoso, vamos passar por aqui. E isso é muito importante, principalmente para o jovem. Então, saber escutar hoje, saber reconhecer que o jovem tem o ímpeto, a gente precisa aproveitar do jovem, é o ímpeto, mas que a gente precise entender que sempre tem uma experiência, tem sempre um cabelo branco que pode também nos auxiliar. Não é pintado, não. Não é pintado? Vamos ter um presentinho para Marcela aí. Opa! Nosso patrocinador, o pessoal do Sicredi aí sempre colaborando com a gente, presente nos nossos... Que bom. Acho que vai ser hoje. Pode abrir que dá para ver aí rapidinho. Presente bom, presente aberto. Marcela é atleta também, ó. Bonezinho para as caminhadas e pedaladas. E a canequinha. Uma caneca para... Esse sistema de cooperativas, isso alavancou e trouxe para o pequeno e médio empresário a oportunidade, né, de estar discutindo com o sistema financeiro que sequer ouvia. Então, assim, são evoluções. Quando a gente fala de associativismo, não é nada melhor que uma cooperativa. Quantas cooperativas já tem em Campos hoje que estão se espalhando até pela cidade toda. E você falou de travessão mais cedo, travessão, tipo algumas empresas de travessão, eles estavam pedindo, por favor, traga uma cooperativa para cá. Então vamos ver se o CDL junto com a Secretaria de Desenvolvimento, a gente consegue levar uma cooperativa outra vez lá para a travessão. Vamos pautar isso lá com o novo secretário para poder... Isso é importante, isso é mercado, isso é negócio, isso é importante, traz vida para dentro, né, dos setores. E quanto mais conectado cresce, né, o poder público com as associações e com... para ouvir, né? Ouvir essas dores, que às vezes são dores que não chegam lá em cima e que passam através da... Tá bom. A gente termina o nosso podcast sempre brindando aqui a caneca aqui da CDL. Muito bom.